Vamos ver se ela entra. Sara, tá me ouvindo? Tô joia. Mas você tá me vendo e ouvindo? Voltei te ouvindo, agora tá ótimo. Deixa eu lhe Que dizer uma loucura coisa. isso! Me Pois explica é, como é que funciona isso. não sei, a gente vai aprender. Mas, ó, deixa eu te lembrar. Assim que encerrar, Rafinha, já deixa aí, Ah, já fica olhando se você tiver outro celular, eu vou te avisar. Oxi, mal, meu Deus, meu namorado aqui. Amor, não pega não, amor. Não, não pega não, que tá desligando. É, meu namorado atrás do celular aí, tentando ajeitar. Escute, Rafinha, só para lembrar que quando diga. terminar essa live, eu quero que você salve. Quando você clicar em encerrar, você põe baixar no IGTV, alguma coisa assim, sabe? Aí você põe que sim. É alguma Pronto. coisa a baixar. Não, baixar não, acho que é disponibilizar no IGTV, alguma coisa assim. Aí você põe ok, que vai para o seu feed. Depois eu baixo e ponho no meu Tá, YouTube, beleza? beleza. Eu acho que vai dar Ok, certo. Assim, vai dar certo. Eu vou tudo pode dar avisando. errado também, mas vamos torcer para dar certo. Mas é um negócio louco, eu não entendi por que que eu não consigo entrar na live. Eu tenho que fazer, não sei. Beleza. Ó, estamos começando às 8h38. Vai ser em média, pessoal, de 55 minutos de live, tá? Vou pedir aqui para o meu namorado. Põe aí, me avisa, tá, amor? Quando der 55 minutos. O Rafa vai salvar, vai deixar no feed do Instagram dele. E eu vou baixar depois e botar no meu YouTube, tá, galera? Então, eu que convidei o Rafa, mas estamos aqui. É isso, Caveira Brasil está dizendo, salvar no IGTV, Rafinha. Quando você encerrar, você Beleza. clica, senão a gente perde tudo. Pode E é deixar. Qualquer coisa a gente faz outra. Aí grava outra. sempre. Faremos muitas, inclusive, com todo o G5, né? Galera, começando nossa live agora de fato. O Rafa é meu convidado de hoje. Na verdade, eu até estou no Instagram dele. Porque a gente fez uma live no sábado com todos os cinco que são os aprovados nos primeiros lugares de consultor legislativo da área de Constituição e Justiça, da CLDF. É um dos concursos mais difíceis do país, porque costumo dizer, né, que diplomacia, para mim, é o mais difícil do país. Depois, Sim. PGR, a Magistratura Federal e consultor legislativo de Constituição e Justiça, porque é um concurso que demora anos para acontecer. Né? O nosso foi 93, 2005 e 2018. Então, assim, e só 4 vagas. Então, só doido que quer fazer essa área, tipo eu e Rafael. Rafael, quarto lugar, eu sou o terceiro lugar. E agora ele vai contar tudo para vocês sobre a preparação dele para o MPU, Ministério Público da União, e para a CLDF, comparando aí, Rafa, como você se preparou para um e para outro. Legal. Pessoal, então, após esse problema técnico aí, boa noite a todo mundo. Sara, obrigado de novo aí pelo convite. Te parabenizo novamente por essa iniciativa sua de fazer essas lives. A galera tá gostando, eu estou acompanhando aí no seu Instagram, vendo tanto que o pessoal está curtindo. Estão sempre ansiosos, né, por novas. Você já divulgou um calendário aí, vai Abrindo com até você, né, querido? Você é o primeirão aí da fila. Ah, é? Que honra, É, então. Então vamos lá. Olha, falando aqui da preparação para o MPU, né? É assim, inclusive eu falei isso hoje na mentoria aqui do Gran Cursos, de que a gente sempre tem uma bagagem, né? Então, assim, às vezes quem ainda está nesse ritmo de preparação, nesse ritmo de estudos, às vezes vê aí entrevistas com quem já foi aprovado, né? E visualiza apenas ali a ponta do iceberg, apenas o resultado, o final de todo um caminho, né? Que não é da noite para o dia. Então, assim, eu já tinha começado a estudar enquanto eu estava na faculdade, eu já tinha começado a estudar, inclusive eu prestei aquele concurso do Senado em 12. 2012, né? 2012. Eu acho que eu estava no último ano da faculdade, faculdade de Direito. E aí eu concluí, e aí eu fiz esse concurso do Senado, eu fiz para técnico, à época, tomei um passeio da FGV em português e não Caraca, passei. FGV da português. Português da FGV cobra radicais gregos e latinos. Não, eu não sei o que acontece com a cabeça do examinador da FGV. Aí assim,
tomei esse passeio em português, eu passei em todas as outras disciplinas, mas aí tinha aquela regra do edital, né, que você tinha que ter um mínimo em cada disciplina, em cada matéria, e aí não consegui passar. Então, aí eu formei em Direito no início de 2013, era para ter formado no meio do ano, eu consegui colar grau um pouco antes, porque universidade pública sempre tem um Sim. esquema de greve, né? E aí o término dos cursos não são muito na mesma data. Então, aí seria no meio do ano, aí eu consegui antecipar a colação, aí eu colei grau no início do ano, tal, e isso foi uma bênção, porque me ajudou a estudar aí para o concurso do MPU, que saiu em 2013. Aí eu não vou lembrar quando, se foi março, fevereiro, não sei. Saiu por ali, e aí assim que saiu o edital, eu comecei a estudar, focado aí para o MPU, e aí consegui passar, fui nomeado em 2015, e aí essa é a razão pela qual eu vim para Brasília, né? Eu vim aqui para Brasília para assumir o cargo aqui no Ministério Público da União. Então, antes eu flertava um pouco com a magistratura, né, enquanto eu Sim. estava na faculdade. E aí, a partir do momento que eu vim para Brasília e comecei a viver mais esse ambiente de Brasília, esse ambiente político, né, e que concursos do Legislativo sempre mexe com todo mundo, mexe com a cidade, aí eu passei a olhar para o Legislativo e passei a me interessar pelo Legislativo. E aí eu comecei os estudos, né? Eu estava estudando primeiro para o Senado, e aí é uma dica que a gente sempre passa para os nossos alunos, né? De que se você está estudando para um concurso, comece o estudo pelo concurso, pelo seu edital ali, pelas matérias que são comuns aos demais concursos que você possa prestar. Então eu comecei o estudo ali pelas matérias que são comuns, né? Estudava ali português, processo legislativo, constitucional, direito administrativo, e isso foi o que me deu, o que eu dei prioridade. E aí, no meio desse caminho, surgiu a oportunidade da nossa querida Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, Sara, você deve saber melhor que eu, saiu no meio de 2017. Sei muito disso, Rafinha, porque eu, doida, pedi exoneração do meu cargo público e fiquei desempregada por causa desse concurso. Então, me Você é lembro louca. perfeitamente. Eu pedi exoneração do meu cargo, eu era analista jurídica do Ministério do Planejamento, tinha sido nomeado em 2015 também, e pedi Sim. exoneração só para estudar para o CETEF em 2017. Lembra que eu acho que você, como Olávia e eu, estava estudando pelo CESP, né? Não, eu não tava focado em nenhuma banca. Quando autorizou, eu falei, tchau, beijos, vou sair desse cargo público aqui, vou arriscar tudo, tipo poker. Vai, pronto. Eu falei, eu All tenho in. condição aqui de me segurar um pouquinho em 2 anos de estudo, com dinheiro contado por mês, e não deu certo porque o concurso foi suspenso. Mas a nossa banca foi definida em 17 de julho de 2017, Banca FCC. Onde é que você estava nesse momento aí? Em julho de 2017, Sim. eu tava... Não, eu já estava em Brasília, né? Eu já estava no MPU, Sim, mas né? já tinha uma base Precisamente. do MPU, né? Já tinha uma base em muitas matérias, e aí foi nesse momento que você deve ter pensado, pô, o CLDF vem e tal. Sim, eu tava estudando, né, aquelas matérias comuns do Legislativo, e aí, inclusive, eu já tinha começado o estudo do regimento interno do Senado Federal com o professor Emerson Douglas, e aí eu estava nesse estudo, e aí isso me ajudou também, porque deu alguma base ali de regimento, né, e tem algumas coisas que a gente aproveita. Então também já é uma dica aí para vocês que estudam para o Legislativo, não tem, se você está estudando para um Legislativo Federal, ou aí um legislativo da sua cidade, do seu estado, Sim. o regimento interno, ele acaba que muitas das vezes ele é baseado no que é o regimento interno federal, né, das câmaras, das casas legislativas federais. Então você vai ter coisa ali que você vai aproveitar, pelo menos ali o funcionamento da casa, que é importante que você compreenda. Então, isso tudo você vai aproveitar para qualquer casa legislativa.
Então, eu já vinha estudando isso, aí saiu a da CLDF, aí foquei totalmente para aquilo, foquei totalmente para a Câmara Legislativa, e aí veio, aí eu lembro que eu imprimi aquele material, não sei se você imprimiu, do professor Léo Van Hout, Claro, o regimento interno referenciado. Sim, aí eu imprimi isso dele, eu passei a acompanhar o Léo Van Hout, passei a acompanhar no Instagram, eu assistia as lives dele, assistia as aulas que ele dava gratuitamente, fazia os sim. simulados que ele disponibilizava também. Então, assim, você que está nos assistindo agora, eu estava vivendo isso que você está vivendo agora. Então, eu via as lives que o Léo Van Hout fazia. Então, perceba que é importante isso. É importante você ter alguém em quem você se espelhe, em alguém que você se inspire e alguém que você possa modelar. Isso é muito importante. Então, aproveite isso, aproveite essa série de lives aí que a Sara vem fazendo, porque isso tudo serve de gatilho motivacional para você. E aí, naquela época, então, o Léo Van Hout foi ali o meu o modelo, né? Que ele havia sido consultor, né, de Constituição e Justiça da CLDF. Tu sabe que eu E cheguei para ele e falei assim, porque ele já era meu conhecido e tal, mas aí eu falei, sim, professor Léo, sabe sua vaga que você tirou da CLDF e foi para a Câmara dos Deputados, eu vou pegar essa vaga. Aí ele assim, como caraca, e eu não sei se. Porque ele deixou uma vaga pra gente, né, Rafa? Eu não sei sim, se você sabia disso, ele foi para a Câmara dos Deputados. E aí você se espelhava nele, como eu tenho certeza que muita gente se espelha em você agora, né? Espero que em todo o G5, vou fazer live com cada um depois. E assim, é isso de você mostrar para eles que tudo que você aprendeu com o Léo aprendeu com alguém, e aí você vai sim. repassando conhecimento, é muito bonito isso, né? E é exatamente isso. E é muito importante que a gente tenha alguém em quem se modelar, né? Que a gente tenha alguém em quem se inspirar, porque nos momentos ali do estudo, às vezes é muito solitário e às vezes a gente precisa de ter alguém assim para a gente se visualizar nessa pessoa, né? E sabe uma coisa que eu acho que eu ainda não falei para vocês do G5. Puta, Então, primeira mão, o meu papel de parede aqui no computador era lá a sala da Unidade de Constituição e Justiça, olha da UCJ da só! CLDF. Então, porque eu lembro que à época eu vi uma notícia do G1 falando desse concurso da CLDF e, e um dos lugares ali da casa que foi dada atenção foi a UCJ. E aí teve entrevista lá com o nosso futuro chefe e aí tinha uma foto dele na mesa e tal. E aí eu peguei essa foto, coloquei no meu papel de parede e isso me servia de inspiração, me servia de motivação. Depois você dá uma Massa! procurada, depois você dá uma procurada aí no Google, joga lá G1, concurso CLDF, alguma coisa assim, que deve aparecer essa notícia. Foi a que me inspirou enquanto eu estava estudando. Massa. Rafa, olha, gente, visualiza. O Rafa já trouxe para vocês aí modelagem, tudo em programação e neurolinguística, que eu tô ligada. Ele está trazendo a modelagem, que é justamente a importância de vocês terem alguém como inspiração, né, em quem alguém como modelo, e também a Sim, visualização, como ele fez. Ele imprimiu a unidade, aí você imprime o órgão onde você quer trabalhar, põe aí para assistir, para ver sempre. Eu fazia isso também, mas com a CLDF em si, eu me imaginava fazendo, enquanto eu estudava, né, eu me imaginava sempre um lugar melhor, e sabia que o estudo solitário, né, era apenas uma fase. Mas, Rafa, agora eu quero sim, saber que você fale um pouco mais para o pessoal sobre sua tática, porque que você estudou muito, a gente já sabe, porque você já falou no G5, na nossa live do G5, mas eu queria que você falasse para o pessoal como você planejava a sua semana de estudos, já que você tinha que trabalhar e estudar, como você sim. planejava, se você se baseou no edital passado ou se você incluiu outras matérias, e revisava e se fazia muitos exercícios, esse basicão que todo mundo quer saber. Tá. Então, assim, primeira coisa, né? A quantidade de horas.
eu trabalhava, então tinha que cumprir lá o expediente de 7 horas por dia, fora o trajeto, né? Então aí eu conseguia estudar de segunda a sexta, eu estudava ali 3 a 4 horas, e aí sábado eu não estudava, né? Porque eu sou adventista e aí eu guardo sábado. Então Sim. sábado eu não fazia, não tinha atividade, então eu não estudava no sábado. Então a minha semana era composta aí de 6 dias de estudo, de Ah, segunda a ótimo. sexta. De segunda a sexta, 3 a 4 horas, e aí no domingo eu estudava um pouco a mais, né? Aí eu estudava, não sei, talvez umas 7 horas líquidas, No, 8, por aí. no domingo? No, no domingo, é. Caraca, velho. 7 a 8 horas líquidas no domingo? Sim, é. É o que, assim, é o que tinha que fazer, né? Porque durante a semana eu não tinha muito tempo e tal. E aí, desse período de tempo, a Ana Luísa está falando aqui, sábado à É. noite eu estudava também. Sim, sábado à noite eu estudava. É porque assim, E a namorar? é, pois é, não, eu vou chegar nesse ponto. Ah, de, da minha religião, adventista, a gente guarda o sábado, assim, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Então, a partir do pôr do sol de sexta, eu encerrava o meu expediente, aí era descanso, né? Era o meu descanso semanal. E aí, no sábado à noite, eu voltava, retomava os estudos. E o que que acontecia quando eu estava em Uberlândia, que é a minha cidade, né? E aí, às vésperas da prova, 3 semanas antes da prova, eu tirava férias do Ministério Público e ia para Uberlândia, para a casa da minha mãe, ficava lá no meu quarto estudando, e aí eu estudava o dia inteiro, né? Aí era aquele foco total, o sprint final, e aí eu estudava ali o tempo todo ali das minhas férias nisso. E aí, no sábado, porque aí a Ana Luísa, ela morava em Uberlândia também nessa época, e aí no sábado eu me encontrava com a Ana Luísa, a gente ficava um tempo, tal, que era o meu período que eu não estudava, né? E aí dava o pôr do sol de sábado, eu vazava para casa, que aí eu chegava em casa e estudava o sábado à noite. Então, é isso, é o tempo que eu tinha, é o que dava para fazer à época. Então, foi isso que me deixou, me deu uma bagagem para chegar competitivo para a prova, mas é aquilo que a gente comentou no início também, né? Não é só isso. Eu já vinha estudando, eu tinha uma bagagem, eu tinha a formação em direito, que claro, a faculdade é Não uma diz muita coisa, coisa. faculdade é uma coisa, concurso público é outra, mas alguma base eu já tinha, alguma bagagem eu já tinha de algumas matérias, e aí depois veio o concurso do MPU, adquiri mais uma bagagem, meu material de revisão já estava mais robusto, né, de algumas matérias ali que seriam aproveitadas para o legislativo. Então, feito isso, né, eu já cheguei ali, quando saiu o edital da CLDF, eu já cheguei com uma bagagem, e aí eu pude me dedicar um pouco mais quando já tinha o edital, e aí veio aquela surpresa que para nós foi fundamental para a nossa aprovação, Foi mesmo. de, que aí suspendeu, né, e cancelou lá, e teve que sair um novo edital. Então, assim, isso é uma oportunidade para quem está aí nos estudos durante a pandemia, né? Então, aproveite esse exemplo, né? Porque foi isso que me deu capacidade de chegar de uma forma competitiva depois, quando veio a prova definitiva, né? A data definitiva. Então, aí eu tinha esse tempo de estudo, esse era o meu tempo de estudo. Eu estabelecia um cronograma durante a semana, o que eu iria estudar, né? Sim. E então ali todo o tempo o que eu tinha disponível eu estudava, aí eu ia cumprindo as matérias, né, fazendo as matérias, e aí é uma coisa que eu acho que eu falei lá na live com o Léo Van Holt também, a questão do legislação em áudio, eu usei bastante, colocava a legislação em áudio para ouvir, enquanto estava tomando banho, fazendo exercício, então, e Eu foi isso que me também. fez, isso me ajudou a chegar na prova com a Constituição ali praticamente decorada. Então, são recursos que a gente tem que ir colocando na preparação, né? São recursos aí que a gente tem que ir colocando porque vai nos ajudar, vai fazer aí com que a gente tenha um aumento
aí no desempenho na prova. E quanto às revisões, eu falhava um pouco nas revisões, eu não tinha muito uma periodicidade, né? Porque, Eita, se fosse meu aluno, ia levar puxãozinho de orelha, já sabe, né? pois é, eu não tinha Sabia essa. que tinha uma regularidade, ou você não sabia, ou você sabia e dava um de doido. Não, assim, eu sabia, mas só que com o tempo que eu tinha, eu achava que não era importante e não dava para fazer aquela época isso. Sim, Então, assim, eu ia estudando, e aí eu tinha alguns períodos de revisão, mas não era assim, aquele de 24 horas, 7 dias e depois 30 dias. Também não era uma data fixa na semana, eu não tinha um dia fixo para revisar durante a semana. Então, e como é que isso. fazia, Rafa, para organizar assim? Tipo, Não, porque você tinha que saber, nosso cérebro ele precisa, né? Assim, por isso que sim, é bom trazer pessoas que passaram em concursos muito bons como você, para você dar uma outra visão para o pessoal. O Rafa, sim. pessoal, está falando agora como ele revisava. E assim, aí você, agora os alunos dele, com certeza ele ensina de um jeito, ele aprendeu com os erros dele, aprendeu com os acertos dele. E também, antes que eu me esqueça, a menina perguntou ali se o seu método era parecido com o meu, de fazer muitas questões e revisar pelas questões. Mas ainda estamos em revisão, tá, galera? Deixa o Rafa terminar aí. Tá, então, foi legal isso que você falou de ser legal trazer alguém, Uhum. porque o que eu falo sempre para os meus alunos é que é muito individual, né? É muito particular o estudo. Então, o que a gente traz para eles, o que a gente oferece para eles, é o que, assim, na média, é o que funciona com a maioria. Então, assim, é o que os estudos demonstram que é uma forma mais eficaz, né, para ter um desempenho melhor nos estudos. Mas aí, é claro, cada um tem que adaptar o seu estilo, cada um tem que adaptar ali a sua rotina, a sua própria realidade, né? Então, assim, a gente, quando a gente está estudando, a gente tem outras demandas também, e eu, à época, eu tinha ali o serviço, então eu tinha que manejar isso. E aí, o que eu fazia era fazer o meu estudo, né? Eu preferia sempre estudar por videoaula, e aí eu ia fazendo o meu material de revisão, e depois, uma coisa que eu me ajudava muito a revisar era fazer algumas questões, era procurar jurisprudência. Eu não sei você, mas eu estudei jurisprudência igual louco para essa prova lá. Também, Rafinha! Eu É, vou fazer um curso disso, lembra? Não sei se eu comentei lá no G5, que eu vou você fazer fez um agora no curso? segundo semestre Ah, você vai fazer. vou fazer, porque tem muita gente que, diferentemente de nós, que somos formados em Direito, eu sou formada também em Relações Internacionais, a galera que não é formada em Direito não entende jurisprudência, é muito Sim. difícil, né não? Até a gente do É. Direito, às vezes, quando vai, se perde um pouco. Então, viu, É, pessoal, o Rafa estudou muito jurisprudência. e jurisprudência é aquele negócio, né? Principalmente daquela nossa área lá de processo legislativo. Cara, se você não viu a exata decisão que foi cobrada na prova, não Pode tem crer. como você adivinhar de quem que é a competência constitucional naquele caso. Porque, porque assim, você tem decisão do Supremo que assim, é muito casuístico. Total. Então, acaba que você tem que ter um conhecimento de jurisprudência, né? Para, assim, é claro, a depender do cargo, né? Um cargo que seja de Não, cara, mas consultor e cai, tal. Rafinha. Cai em tudo. Se for FCC, se for CESP, se tiver repartição de competências, galera, vai cair fato. Vai cair questão justamente para saber se a competência é estadual, tipo, competência concorrente, competência comum, competência privativa. Então, o Rafa sabe como isso é difícil. E não só isso, né, Rafa? Acho que na parte de administração pública também, da Constituição, caiu muito para a gente em relação ao direito de greve do servidor público, os mandados de injunção lá do STF. Eu acho que todo o direito constitucional e o administrativo ele é pautado em jurisprudência do STF também, né? Você concorda? Sim, e a jurisprudência, como eu falei para vocês aí, que ela me ajudava a revisar,
Porque primeiro ela me ajudava a compreender o texto da Constituição, porque muitas das vezes a gente lê e a gente decora aquilo, mas a gente não compreende muito a aplicação prática. Então, e aí fica a dica lá do Constituição e o Supremo, né, no site do STF, que você pode jogar o artigo lá e aí você vê as últimas decisões. Então, a partir disso tudo, isso é que foi me fazendo a ter uma certa revisão e manter um contato ali permanente com as disciplinas. Mas de revisão propriamente mesmo, foi mais ali quando estava perto da prova. Então, gente, não siga isso que eu estou falando, tá? Não, isso não é o recomendado. Então, assim, foi o que eu fiz, o que consegui fazer na época, e é claro, eu só consegui chegar competitivo porque eu já tinha uma bagagem, né? Eu já era servidor público, eu já tinha passado num concurso do MPU, então toda essa bagagem me ajudou a chegar legal para a prova. Mas, e aí é o que a gente fala, a gente passa as mensagens, a gente passa as técnicas de estudo, o que funciona, e é o que funciona para a grande maioria. Então é por isso que a gente coloca, né? É por isso que a gente fala. Então, e é uma coisa que a gente também sempre repete, que é importante que você teste, é importante que você teste tudo que a gente fala, não aceite assim, de graça, pegue, teste e veja o que funciona para você, porque cada um vai ter o seu jeito, né? Cada um vai ter o seu jeito de estudar, cada um tem o seu ritmo. Então é importante que vocês façam o teste, ignorem essa minha preparação, porque tem diversos componentes. Então, mas assim, é importante que vocês façam o teste de tudo que a gente fala, de tudo que a gente passa para vocês. Tá? Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, Sim, sabe? respondeu muito, Rafa. Você falou justamente que, pessoal, o Rafa, como ele tem que trabalhar todos os dias da semana, e no final de semana ele tirava para estudar sábado à noite e domingo de dia, ele fazia revisão, mas ele só não fazia revisão da forma, tipo, sistematizada em relação aos dias ou e tal, mas ele fazia revisão. Isso é Sim. fato. Né? Ele fazia. E uma menina perguntou aí, que eu não consigo acompanhar, sobre se o seu método é parecido com o meu, porque a galera sabe que de 2014 a 2018 eu fiz mais de 120 mil questões. Só que por causa Nossa. foi punk. Mas assim, porque eu gostava do estudo por questões. Sempre, assim, sempre eu via teoria e já questão. Teoria, questão, muitas. E um dos meus métodos que eu aplico na minha consultoria com os meus alunos é pedir para eles, Rafa, que eles revejam as questões que eles erraram ou tiveram dúvidas, enfim, com os comentários. Como é que você fazia em relação às suas questões? Se você fazia muitas ou não? Como era a sua relação com o estudo por questões? Eu fazia questões, mas e foi mais naquele período também, que aquelas 3, 4 semanas antes da prova, que eu já estava ali, tinha férias, e aí eu podia me dedicar com foco absoluto para aquilo, para os estudos, para a prova. Então, nesse período, eu fazia mais questões, né? Eu realizava questões, mas, assim, eu nunca cheguei perto desse seu número, nunca cheguei perto. Então, mas questões, e foi um erro que eu cometi, e quando, após ter feito a prova, eu, eu cheguei a essa conclusão de que se eu tivesse feito questões, eu não teria errado a questão que eu errei na prova. Porque eu errei uma questão boba, eu errei uma questão boba de letra da Constituição mesmo, que eu tinha compreendido de uma forma errada. E é o que eu sempre passo para os alunos também. Da importância de fazer questão é de você evitar esse erro com convicção, que é aquele erro que você comete, sim, com certeza de que você está certo. Não, eu estou marcando aqui, tranquila, essa aqui eu matei, vamos embora. Mas, na verdade, você entendeu errado, você compreendeu errado. Então, esse erro com convicção é muito importante que você tire isso da sua agenda por meio da resolução de questões. Então, isso foi um erro que quase me tirou ali do número de dentro, número de vagas. Oi? Primeira fase, você estava em que lugar?
eu fiquei em nono. Eu estava tentando lembrar esses dias Uhum. quantas questões eu errei na primeira fase, mas eu não lembro se foi 5 ou 4. Foi algo assim. Ó, fiquei em sexto lugar, galera, na primeira fase. O Rafa ficou em nono. Ele subiu de nono para quarto lugar na segunda fase. E eu subi Isso. de sexto para terceiro lugar. Olávio estava em 20 e tantos, passou para primeiro, né? E eu não sei de João qual era a posição de João O Alexandre, João, mas eu. eu acho que ele estava antes da Olávia. Eu acho que ele tinha ficado para Certo. baixo da Porque eu Olávia. me lembro quem estava na minha frente. Eu me lembro que o primeiro lugar era uma menina chamada Alice, que ela trabalhava no STF. E eu até um dia quero muito conhecê-la e tal. E eu sabia que era ela. Tinham 4 pessoas com a mesma nota, cara. Sim, Abaixo dela, tu lembra? Inclusive, eu tenho até contato com um deles, que é Tiago, estuda para o Senado agora. E eu, sei lá como era. Meu Deus, eu ficava impressionada. E eu errei uma só das específicas. Das 80, eram 50. E as duas que eu chutei lá de realidade do DF, eu errei. Eu acho que tu errou muito pouco, muito pouco. sim, eu acho que foi. Eu acho que eu errei 5 questões. Eu acho que foi. Das específicas, se eu não me engano, eu errei 2 e de conhecimentos gerais eu errei 3. Interessante, Rafa, isso entra, o seu método, a sua estratégia deve ter sido a minha, de não dar tanta importância à realidade do DF. Então, assim, a Sim, galera do Senado e a galera que estuda para casas legislativas ou qualquer outro concurso que caia ali, atualidades, pode cair qualquer coisa, gente. Atualidades, pode cair qualquer coisa. É que nem política internacional lá para diplomata. Então, eu e o Rafa, a gente não focou tanto energia em realidade do DF. Eu chutei as que tinha lá e errei as duas, né? Mas aí, por isso que eu não sei você, Rafa, me responda, por favor. Mas eu sim, estudava para gabaritar todas as matérias. Como eu sabia que sim, eu não podia errar nada, Olávio também, e João também, João é gêniozinho, eu sabia que eu não podia errar. Então, tipo, eu estudava toda hora que eu podia da minha vida. Eu só parava para limpar a casa, e mesmo assim era ouvindo videoaula, lavar prato, fazer comida, ir para a biblioteca sobreviver. Então, como era que você fazia também? Porque você sabia que se errasse em realidade do DF já estava na conta, né? e assim, eu também estudava todo o tempo que eu tinha para estudar, eu estudava, todo o tempo que sobrava do trabalho, eu estudava, todo o período ali das férias que eu tirei antes da prova, só estudo. Então, a gente, a gente que estuda para o legislativo, é, é como você falou um pouco aí de doidura, de doideira, porque, primeiro, porque demora muito para sair o concurso, e aí quando sai, normalmente são poucas vagas, e aí quando e são poucas vagas e normalmente também muitos candidatos para fazer prova do legislativo. Então, Surreal, né? assim, E só é, candidato bom, tem juiz fazendo prova para consultor, né? Era da gente, tinha professor, não sei se sim, teve, eu não sei se é, eu acho que é o Bruno, sabe o Bruno que passou para inspetor? sei, Bruno E- Viana. e- ele foi promotor de justiça em Minas, se eu não me engano. Putz, velho, a galera do judiciário carga pesada, faz concurso para É, consultor. Inclusive, está chegando aí agora no chat o meu amigo diplomata, com quem vou fazer live com ele sábado, 5 olha horas. aí, Ele tá falando, olha que prestígio, hein? Sua live, Rafael, Ramon Arruda. Foi terceiro lugar no concurso de diplomata, e ele, do Rio Branco, né? E ele acompanhou toda a minha preparação de estudos aqui em Brasília, toda a minha. Enquanto ele estava aqui, ele era como se fosse um irmão. E ele está vendo essa live, ele me perguntava por que você estuda para consultora, né? E eu falava, porque eu acho que tem tudo a ver comigo. E tem um colega dele que estudava para diplomata, ou já era, acho que era o Eduardo Granzotto, que ele passou para consultor da Câmara. Ou seja, a galera que estudava para diplomacia e para magistratura estuda para consultor legislativo, porque pode advogar, ou sei lá, porque é vocação mesmo. Então, como é que você lidava com isso, Rafa? Essa pressão de saber que era não só uma concorrência brutal, mas era uma concorrência extremamente qualificada. sim, é isso. Se eu estou com tempo, se eu não estou trabalhando, eu estou estudando. Então, eu fazia isso, e aí O eu namoro, adicionava. gente, como é que namora, pelo amor de Deus? Era um namoro. Primeiro que era um namoro à distância, né? Então,
Para Já não, facilitar, né, querido? já não tinha tanto o contato. E aí, quando ia para Uberlândia, era isso. Eu ficava com ela basicamente sábado, né? No meu De período dia, de até o descanso, pôr do sol. de dia, exatamente, até o pôr do sol. Deu o pôr do sol, eu vazava e ia para minha casa estudar. Ana Luísa Mas, guerreira, viu? Ana Luísa merece sim, todo o amor desse mundo, viu, querido? Porque a Alice, ela foi muito consciente também, né, da sua sim. preparação. Não, Ela mas isso, cobrava de você? mas isso você sabe que é um pouco de interesse, né? Porque ela já fazia medicina, então ela sabe que a vida dela vai ser trabalhar demais. Então ela me apoiou naquela época justamente para agora, quando Para ela for você cuidar trabalhar dos muito. filhos, fazer comidinha em casa, cuidar enquanto a Exatamente, Ana Luísa vai dar plantão. exatamente. Ela já estava olhando lá na frente isso. Isso foi uma troca que ela fez. Mas foi importante o apoio, né, dela, dos familiares. Então, o Matheus está aí, meu primo. Então, assim, foi muito importante o apoio de todos. Então, mas quando você fala de como eu fazia com a pressão, era o estudo, e aí tem gente que fala, e eu não sei como é que foi a sua experiência, de na semana para a prova, na véspera da prova, dar uma relaxada, dar uma descansada. Eu não. Eu não conseguia ficar sem estudar, imaginando, né, na, no nível da prova, nessa ideia que a gente vai para uma prova dessa, de que não pode errar. Não Inclusive, pode. inclusive quando eu saí da prova, aí eu já saí tendo a noção de que uma ou outra questão eu tinha errado. Aí eu já saí, putz, vai ser difícil, mas E torcer para ir para a 80 segunda questões, fase. né, Rafa? Você faz 80. E fora a discursiva, as discursivas. Gente, Rafa está Sim, falando da primeira fase, que 7.189 pessoas, só fomos 100 para a segunda fase. Então, isso. assim, né? Mas você sabia que você ia passar bem, porque depois você viu o gabarito, e aí você focou muito na segunda fase, que aí é que não pode errar nenhuma vírgula. Os professores me diziam isso. João Trindade, Léo Van Holt, os professores que já eram consultores do Senado, da Câmara, eles me diziam isso. Sara, você não pode errar uma vírgula. Porque você está em sexto, você tem que passar para quarto, terceiro, primeiro. Não pode Sim. errar. E é de fato, né? A pressão, acho que eu tremia minha mão. Minha letra já é horrorosa. Minha mão tremia assim no dia, e todo mundo na mesma sala, basicamente, né? 3 salas. Essa pressão também no dia vai ser a pressão da galera do Senado, tá? Não é por nada não, mas vocês do Senado aí vão É, encarar uma pressão grande. Como foi que você fez? Claro, você tem sua religião muito forte, graças a Deus, mas foi Deus, foi sua religião? O que foi que te segurou ali nas vésperas da prova? primeiro ali que na véspera eu estudava, e aí, inclusive, eu fui para a prova com algumas tabelas, algumas fichas, e aí eu fiquei olhando isso ali até a hora de entrar para a sala, mas é aquilo, é o que funciona para cada um, né? Para mim, o jeito de eu conseguir reduzir meu nível de ansiedade mostrando para o meu cérebro que eu estou fazendo tudo que é possível. Então, isso para mim era o que funcionava. Então, e é o que eu sempre falo também para as pessoas, seja aluno do GRAM, seja para quem vem trocar uma ideia comigo. O negócio é você sair da prova sabendo que você fez tudo que você podia fazer. Porque isso é que é isso que vai te dar um pouco mais de tranquilidade, né? De você sair da prova e estar fazendo tudo que eu podia fazer, o tempo que eu podia fazer, eu dediquei a isso. E são vários fatores ali na prova que a gente não controla. Eu tenho certeza que você, a Olávio, o João, a gente não estava mais preparado do que quem ficou em sexto, quem ficou ali em décimo, quem ficou em vigésimo. Então, estava ali num nível quase que igual de Tava, competitividade. tava. Então prova, gente, é isso. Você tem que chegar lá e entregar tudo e sair da prova com esse sentimento. Putz, eu fiz o que eu podia fazer, eu entreguei tudo o que eu podia fazer e tem coisas que a gente não vai controlar nunca.
Mas aí, Mas tem sim, os fatores também, Rafa. Eu concordo com você de que o nível estava muito, muito próximo, décimos, milésimos, próximos mesmo. E foi assim, a diferença entre você e o quinto lugar, né, é ínfima, gente, é foi ínfima. zero alguma coisa. 0,13. Então, assim, era muito próximo. Isso. Só que, eu não sei, a Olávia já me disse na outra live que ela treinou também mais de 100. Não sei se foi Sim. ela, acho que foi. Ela falou, é só vocês assistirem a live meu e a Olávia, pessoal. Mas eu vou fazer um dia só de discursivas na live, mostrando. Eu treinei mais de 100 pareceres, mais de 100 minutos, 100 proposições, justificação, e 100 pareceres de mérito, de admissibilidade. Você também treinou tudo isso para a segunda fase? Muito, muito. Eu fiz aquele curso do Dino, professor Dino, exatamente, redação aplicada. Aí eu fiz esse curso para a segunda fase, então é um investimento. Eu fiz esse curso e treinei muito, escrevi muito, estou com um calo no meu punho aqui direito até hoje de tanto escrever. E aí, isso também ajuda, né? Porque quanto mais preparo, quanto mais treino, você chega para a prova com um nível de ansiedade um pouco menor. E aí entra sim, também alguns fatores, né? Eu tenho a minha religião, então ali antes de começar a prova faço a minha oração, então isso também me ajuda. Então, assim, são coisas que cada um tem o seu método, cada um tem o seu jeito que vai ajudá-lo, né? exato. São vários os recursos que você vai colocar para poder reduzir um pouco a sua ansiedade. Então, foi muito importante as dicas que o professor Dino passou, e ele também falava isso, né? Uma coisa que ele falava muito e que eu custei um pouco a acreditar foi que ele falava assim, gente, esquece essa classificação da primeira fase, porque legislativo, segunda Sim, fase, pode é mudar outra tudo. prova. Pode Exato. mudar tudo. Porque são E não, muitas provas, pessoal, são muitas é discursivas, muito né? ponto. É muito ponto. E eu não lembro, eu acho que foram 200 pontos, né? 200. 200. Sim, da segunda fase. A minuta de proposição com a justificação eram 100, pessoal. E aí 50 pontos para o parecer de admissibilidade e 50 pontos para o parecer de mérito. Só que esse que valia 100 era um negócio brutalmente difícil, que era para É, você criar uma emenda à lei orgânica, que era toda uma lei. Você tinha que colocar emendas aditivas, supressivas, substitutivas, explicar cada uma das emendas, fazer a lei e ainda justificar tudo. Para mim foi muito difícil. Mas como eu peguei essa sim. primeiro, de 100 eu fiz 96 pontos nessa. Mas aí, quando eu fui fazer Caramba. a de admissibilidade, eu quase gabaritei, mas quase me ferrei no de mérito, porque eu deixei por último e minha letra é muito feia, então eu tinha que escrever e pouco tempo. Você também se enrolou É, com o tempo, né? sim. Pouco tempo eu comecei a me tremer desesperada, minha letra saiu tremida, meu parecer de mérito não ficou tão bom, mas como eu quase gabaritei as outras, e já a Olávia disparou no de mérito, porque ela jogou lá o José Afonso da Silva, ela se lembrou disso, teve essa sacada de citar alguma doutrina. Eu não citei nada de doutrina, só Eu também não. Constituição, LODF, tudo que eu tinha decorado eu botei. E, ou seja, a FCC queria doutrina pesada, José Afonso da Silva. Então, assim, como foi tua organização ali na hora da discursiva, já depois desse meu relato, como foi que você fez para organizar ali no seu tempo aquilo, tanta coisa difícil? Sério. Primeiro, só resgatar um ponto aí dessa questão da discursiva ter mudado tudo, é que no nosso, os quatro dentro das vagas não estavam nenhum, né, dentro das vagas na primeira fase. Então, alterou tudo, alterou absolutamente tudo. Então, isso também é Pô, algo que mas você estava tem que levar. próximo, Rafa. Eu estava em sexto, tu estava em nono. Sim, mas assim, mas é porque, pelo menos eu, né, enquanto eu estava lá me preparando para a segunda fase, eu já estava assim, eu vou fazer, mas ali o pessoal que está lá em cima vai ser difícil buscar e tal. Porque eu não acreditava muito nisso que o professor Dino falava, que poderia Sim, mudar muito, que poderia alterar muito a nota na segunda fase. Então, já fica aí, estamos todos aqui de exemplo. Muda muito,
pode mudar tudo. Então, você tem que entregar muito na segunda fase também. Se você passou em primeiro lugar na objetiva, não significa que você estará dentro do número de vagas. Então, isso também é importante que você leve, né, com um pouco mais de seriedade também. Então, o que eu fiz lá no dia da segunda fase, né? Eu comecei pelo parecer, assim, primeiro eu olhei a lei, né, o projeto, a minuta lá que a gente tinha que fazer, eu já esbocei alguma coisa, né, Sim. coloquei fiz um rascunho e tal. Mas aí depois eu fui lá pro parecer de mérito, né, e aí eu fui fazendo eles, e eu lembro que a gente teve uma surpresa de que veio uma quantidade de linhas diferente do que a gente imaginava. Exato. Então aí eu consegui fazer ali um rascunho um pouco maior, mais bem feito no parecer. E aí depois do parecer eu fui para a minuta. E aí enquanto eu estava lá na minuta aconteceu aquele episódio de eu enrolar com o tempo, né? Eu olhei o tempo lá porque é aquele tempo que tá ali a tabela, né? E aí o fiscal vai riscando. E Isso. aí e por algum motivo eu achei que já tinha passado um determinado tempo e já estava acabando a prova e eu ainda tinha que A terminar ali, folha definitiva, né? passar para a folha definitiva. E aí meio que bateu um desespero. E assim, e não foi um desespero que bateu e vazou. Não, foi um desespero que bateu, ficou um pouquinho, e aí eu tive que assimilar um pouco ali, e aí eu acredito, né, que foi a mão de Deus e me falou, filhão, dá uma olhada lá, vê que não é isso. Aí eu prestei atenção lá no negócio e vi que realmente faltava um tempo a mais, e aí tirei um peso das costas, né, dei uma respirada, respirei fundo, dei uma segurada, porque ainda estava. Porque aí meu corpo despejou toda a adrenalina que ele podia, ele despejou naquele momento que eu vi que o tempo já estava acabando, né? E aí tive que dar uma respirada, dar uma segurada, e aí eu parti para terminar a proposta ali, a minuta de proposição. E aí a gente nunca sabe também, né? Pode ser que por ter pouco tempo eu consegui ser mais objetivo e conseguir colocar mais coisa. São tudo coisas assim que a gente não sabe. Pode ter sido isso também, pode ter sido definitivo eu ter passado dentro do número de vagas. Então a gente ali na prova a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe. São vários fatores, são muitas as variáveis. Então, é o que a gente sempre trabalha com o pessoal, e o Léo Van Hout também trabalhou isso com a gente antes da prova. Ele falava, gente, legislativo é lindo, né? Mas Sim, ele entenda, trabalhava a mente da gente também, é verdade. ele falava assim, entenda que são poucas vagas, né? Esse concurso não é o seu concurso, ele não é a sua vida. Então, assim, embora você tenha que se dedicar, tenha que entregar ali muita coisa para conseguir chegar competitivo, você não passar pode ser algo que é por algum detalhezinho, é por Sim, alguma uma vírgula. coisa, Eles sempre uma diziam, você vírgula, não pode errar exatamente. nenhuma vírgula. E eu ficava desesperada, porque, assim, é bom, mas por outro lado você fica meio assim, caraca, não posso errar nada. Mas de fato você não pode. Vai que É, acaba que você não erra quase nada. Mas eles diziam também, Rafa, não sei se tu lembra, que ele dizia assim, não, e a gente diz agora pra galera, né? É bonito isso, cara. É repassar o conhecimento. Eu acho que não tem coisa mais bonita que isso, não. Meu pai é professor e ele sempre me ensinou isso. Lembra que eles diziam pra gente que ele não tinha como inventar. O examinador não vai inventar um tema. É que nem no Senado. Ele vai tirar do que está ali no seu edital. Não tem como inventar, concorda? sim. É, e é, e foi um tema, assim, do parecer, não achei tão fora, assim, da É. realidade. O examinador não inventou tanta coisa, mas, mas assim, Pô, isso mas do caiu Léo lei de falar previdência, né? Caiu lei distrital de previdência, velho. Você tinha que saber foi, direitinho, detalhes, você tinha que saber os artigos da LODF. Quando eu vi lá na minuta de proposição, emendas
supressivas, aditivas. Eu me desesperei. Gente, eu não sou como Rafa, sangue frio. Eu sou assim, que você já sabe. Então, quando eu vi, eu fiz, puta que pariu. Eita, minha mãe vai ver, vai brigar Lascou. comigo. Não vai ter condição, porque é difícil. Eu não, tipo assim, e agora? Então, você tem que respirar. Você aí que está do outro lado assistindo, seja para qual prova for, principalmente prova de alto nível, respira e pensa. É difícil para todo mundo. Porque se você chega com a mentalidade de Rafael, que Rafael chegou, sabendo que fez o possível e o impossível que você podia ter feito, você vai ficar tranquilo. Vai ver esse desespero, que vai estar na hora da prova, vai dizer, tá difícil para todo mundo. Acho que foi assim que você pensou também? Sim, e é muito legal você falar, depois de eu ter falado da, da minha angústia durante a prova, e é muito legal ouvir você falar também, porque é isso, prova é isso. A gente vai chegar ali e a gente vai tá sempre exposto a ser surpreendido, tá sempre exposto a, a, a sofrer algum revés ali na prova que a gente não imaginava, né? Vem uma quantidade de linhas que a gente não esperava, vem de repente isso que você falou que também não esperava lá das emendas supressivas, né? Então, E assim, nem da lei distrital de aposentadoria. Jamais. Isso era muito específico para mim. é, mas e é legal que assim foi assim para todo mundo. A gente às vezes cria uma imagem descolada da realidade do concorrente, né? A gente imagina que ele tem um domínio completo da mente, que ele está ali na prova, ele está tranquilo enquanto você está sofrendo, morrendo com adrenalina lá em cima. Mas só que não, todo mundo está passando por isso, todo mundo está ali pensando que aquilo pode ser a oportunidade da vida. Então, está todo mundo nesse nível de estresse, nesse nível de nervosismo. Então, perceba então que você não estará sozinho, você não estará vivendo numa ilha do terror, porque não? Está todo mundo ali naquele ambiente, todo mundo está preocupado com o tempo, todo mundo está preocupado se vai dar tempo de fazer tudo, todo mundo está preocupado se está respondendo o que está na cabeça do examinador. Então, tudo isso é importante, e é importante, eu achava também legal de ver as entrevistas de quem passou, para ter um pouco dessa noção também, dessa sensação, né, de que, de que ali todo mundo também vai estar passando por isso, e a gente fala isso não para você ir para a prova com a tensão lá em cima, é pelo contrário, é para você ir para a prova primeiro feliz pela oportunidade que você está tendo, porque você está ali fazendo uma prova legal para um cargo dos seus sonhos, é uma baita de uma oportunidade, então vá com essa mentalidade de que pode ser ali a mudança da sua vida, pode ser ali o início de uma nova fase, mas é importante também que você tenha consciência daquilo que o Léo nos falou, de, de que você não pode esperar que aquilo ali seja a salvação da sua vida, né? Você vai estar sempre sujeito a não passar, seja a prova que for. Então, a gente sempre trabalha com a ideia de que é possível passar, mas você também tem que ter em mente de que é possível também não passar. E isso vai fazer parte. A gente não tem só aprovações no nosso histórico. E a Sara já passou aí, não sei, mais de 200 concursos no país, mas só que ela também já foi reprovada. E eu Muito, também já tem fui. aprovado demais, gente, também. E essa É, resiliência que é importante, né, Rafa? Você falou uma coisa muito bonita, que estar fazendo uma prova para o cargo dos seus sonhos é uma dádiva. Pessoal, e eu acrescento, lembrando Guimarães Rosa, né? Toda vez eu me lembro eu tento lembrar essa frase exatamente, mas tá lá no meu Twitter, é a bio do meu Twitter, que fala justamente que a beleza não está na chegada, mas no caminho, né? É realmente isso, é sim, na travessia. Todo dia que você consegue estudar, saiba, você já é privilegiado. Porque, sei lá, quantos por cento dos brasileiros, tem até que ter esse número exato, né? Enfim. Mas a maioria dos brasileiros, eles não têm sequer a condição de estudar. Porque tem que sustentar uma família, ou porque não tem o que comer, ou porque não tem sequer possibilidade de ter uma internet 3G. Então, assim, a gente é, já está falando para pessoas privilegiadas aqui.
Estudar é um privilégio. Ter tempo para estudar, mais ainda. Ter equilíbrio emocional, mais ainda. Ter família que apoie, mais ainda. Então, assim, você já é um privilegiado diariamente por sentar a sua cadeira, ou sentar a bunda na cadeira e conseguir estudar 2 horas que seja, eu acho que já é uma dádiva. Porque, cara, tem família, por exemplo, que apoia financeiramente, mas bota a pessoa lá para baixo. Diz que não consegue. Sim, Né? é. Família, namorado, sei lá, marido, qualquer um que esteja perto de você, não é, Rafa? Às São vezes, pouquinhos. às vezes no começo da preparação, todo mundo apoia. Nossa, que legal você está fazendo isso e tal. Mas aí quando percebe que o resultado não é imediato, que vai demandar um pouquinho de tempo, aí aquele apoio inicial ele vira cobrança. Sim. Então, e isso Psicólogo, né? acontece. E isso acontece. Então, é muito da gente ter a tranquilidade e a noção de que o apoio às vezes vai ter, às vezes não vai ter esse apoio, mas você tem que entender que o projeto é seu, né? É uma coisa que eu sempre falo. O projeto é nosso. Então, e um ponto que a gente tocou aí da oportunidade, né? De aproveitar a oportunidade de fazer a prova, e sobretudo aqui que tem muita gente que é da área do legislativo, cargo do seu sonho do legislativo vai sair de 10 em 10 anos. Então, você tem que ter essa noção, né? Que aquilo ali é uma oportunidade, sim. Então vá com ânimo, vá com alegria para a prova, porque pode ser que ela seja a sua prova. Pode ser, a gente nunca vai ter garantia, né? Ah, estão falando aí que o tempo vai acabar. Como é que tá, Sara? Pois é, meu namorado já deu ali o sinal. Amorzinho, falta quanto tempo? 2 minutos, ele está dizendo ali. Então, Aqui, Rafinha, se acabar o tempo, ainda eu posso salvar ou tem que não, eu encerrar acho que antes? é melhor você encerrar. Aí você, quando encerrar, levanta a mão, olha para não apertar em nada errado. Aí você põe, acho que alguém, toda vez eu me esqueço, é alguma coisa em GTV, como se fosse para você deixar salvo aí no seu feed. Aí você Tá, deixa salvo e depois eu te ensino só para botar uma legendazinha, mas o importante é salvar. Aí depois eu te ensino que é editar prévio, enfim, aí você põe uma legendazinha depois. Mas tá. eu E queria aí, tanto essa live no meu Instagram, pena que eu não vou ter. Mas depois eu consigo baixar do seu e botar no meu YouTube. consegue? Foi linda essa live. Eu estou muito grata por Deus ter nos dado a oportunidade de sermos colegas de trabalho, amigos e de podermos estar hoje aqui ajudando as pessoas. Rafinha, obrigada mesmo por hoje. Eu que agradeço o convite. Fica aí meus parabéns pela essa iniciativa sua de fazer essa série de lives. E eu também estou muito feliz que a gente vai trabalhar lá na mesma sala, né? Ali com o João, com a Olávia, com o Rodrigo. Vai ser, estamos aí esperando para trabalharmos todos juntos. Vai ser uma diversão todos os dias. Então, Todo assim, dia vai ser uma invenção diferente. então já vamos encerrar para não correr risco, é isso, né? Beleza. Beijo. Então tá jóia. Tchau, Gente, galera. obrigado. Apareceu aqui 20 segundos restantes. Vamos encerrar. Eita, encerra. Beijo, tchau. Tchau, beijo. E agora, Rafa? Apareceu Encerra. aqui. Tem certeza que deseja encerrar seu